Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre respeito. Há uma frase muito comum entre nós que diz: respeito é bom e eu gosto. Bom, há outras, mas eu vou ficar com essa. Eu sei que há muitos significados para a palavra respeito e muitas aplicações, mas eu quero falar sobre o respeito a partir da primeira escola de relacionamento humano que a gente frequenta, que é a família. E quero falar a partir de uma frase dita pelo primeiro homem a Deus, depois da sua rebelião. A frase é a seguinte: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Está em Gênesis 3:12. Como você sabe, Deus colocou o casal humano no jardim. Gênesis 2:8. Estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Olhavam-se um como extensão do outro, por isso não tinha vergonha entre eles. Não havia nenhum tipo de constrangimento entre eles. A ausência de constrangimento demonstrava a unidade que eu falei, a unidade profunda entre eles, a unidade que deveria ser uma realidade para todo ser humano, uma vez que a unidade humana é a imagem e semelhança da unidade divina, e é por isso que a gente é unidade. Bom, no caso do casal, um se via no outro. Havia entre eles, portanto, um profundo respeito, uma vez que a convivência era harmoniosa, o que só é conseguido quando há respeito. Respeito é mais do que não beligerância, trégua, ou tratar alguém de maneira educada, polida. Respeito é profunda consideração pelo outro. Pessoas que se respeitam honram-se mutuamente, ou, no dizer do apóstolo Paulo, sujeitam-se um ao outro, Efésios 5:21. O respeito dignifica e enobrece qualquer relacionamento, assim como a sua ausência vulgariza e empobrece o relacionamento. A frase dita pelo homem em seu relatório a Deus atesta que a primeira consequência da rebelião para o relacionamento humano foi a perda de respeito entre o homem e a mulher. Quem respeita não usa o outro como bode expiatório para os seus problemas. Lamentavelmente, não só foi a primeira consequência, como, a julgar pela realidade da sociedade em que vivemos, tornou-se o padrão da maioria dos relacionamentos familiares ora observados. Curiosamente, a falta de respeito parece não inviabilizar à primeira vista um relacionamento. Isto é, pessoas podem continuar juntas ainda que não se respeitem. A qualidade do relacionamento será, no mínimo, sofrível, porém, ainda possível. O desrespeito pode assumir várias formas, das mais sutis às mais agressivas. Não é incomum, por exemplo, famílias que se mantêm por décadas sob um conflito constante, que pode, inclusive, envolver maus tratos físicos. A forma mais sutil de desrespeito é a dos ataques verbais, que podem ir de irritantes a grosseiros. Irritantes são os ataques verbais que denotam que na família há sempre uma espécie de provocação mútua, praticando assim uma espécie de duelo intelectual ou emocional, onde cada palavra é vista como desferir de um ataque que merece imediata retaliação. Já os ataques grosseiros se caracterizam pela simples vulgaridade e pela violência verbal. Ainda que pareça haver seres humanos que nutrem uma
forma mórbida de amor, acho que é assim que a gente pode dizer, eu penso que o desrespeito não pode crescer num ambiente de verdadeiro amor. Onde há falta de respeito, o amor ou foi embora, ou no mínimo está em estado convalescente. O apóstolo Paulo disse: o amor não se conduz inconvenientemente, 1 Coríntios 13, 5. Ou seja, o amor não falta com respeito. A falta de respeito é consequência do desprezo pelo outro, que, por sua vez, decorre da falsa conclusão por parte do desrespeitoso de que, de alguma forma, ele é superior. Essa falsa ilação pode advir das mais diversas situações. Por exemplo, despreza-se perdedores, gente que aparentemente não conseguiu vencer na vida. Por exemplo, um marido que não conseguiu ser o provedor da casa. Despreza-se pecadores, gente que traiu. Bom, muitas vezes o traidor é até perdoado, pelo menos aparentemente. Mas, com o tempo, acaba-se por perceber que o perdão foi apenas uma forma doentia de manter a pessoa sob tortura emocional. Há relacionamentos que são mantidos por mera vingança. Verdade. Bom, também despreza-se gente que não acompanhou a evolução intelectual, financeira ou emocional, seja do cônjuge, seja do restante da família. Despreza-se gente que se perdeu no padrão estético. Como isso acontece? Porque o padrão estético é a marca dessa sociedade cultura do corpo. Ainda que as raízes do desprezo pareçam ser múltiplas, eu penso que tem uma causa anterior e eu quero falar um pouquinho sobre ela. A rebelião da espécie humana é descrita como resultado de um ato de desobediência. O ser humano caiu por comer da fruta que Deus lhe proibira comer. A fruta que lhe daria conhecimento do bom e do mal. Não que o ser humano desconhecesse a diferença entre o bom e o mal. A criatura bem o sabia. Se alguém, lá no jardim, perguntasse ao primeiro casal o que era e o que não era permitido fazer, isto é, a diferença entre o bom e o mal, certamente receberia como resposta alguma coisa assim: é permitido comer de todas as frutas, isso é o bom, exceto da fruta da árvore do conhecimento do bom e do mal, isso é o mal. Acontece, porém, que o conhecimento que nossos primeiros pais tinham do bom e do mal vinha de Deus. Isto é, era o Criador quem determinava o que era bom e o que era mal. O que foi oferecido ao casal original, foi a possibilidade de cada um deles tornar-se a sua própria referência do que é bom e do que é mal, livrando-se assim, aparentemente, da exclusividade hegemônica do Deus triuno, da unidade divina. Ao aceitar a oferta, a humanidade não só perdeu a comunhão com a Trindade, com a unidade divina, com o Deus eterno, fonte de eterna sabedoria, como inaugurou um estado de guerra. Cada ser humano, ao se tornar sua própria referência de bom e de mal, decretou guerra ao próximo. Uma vez que o que um chama de bom, o outro pode muito bem chamar de mal. Não bastasse isto, cada pessoa não contente em ser a sua própria referência de bom e de mal, quer universalizar-se como referência. Eis a gênese da beligerância, a começar pela família. E aí cada um quer impor a sua vontade, o seu padrão. Logo, está deflagrada a guerra. O primeiro ato de guerra é o desrespeito. Para debelarmos esse estado de desrespeito, temos de nos converter ao Senhor, de modo que Ele volte a ser a única referência de bom e de mal para nós. Assim como temos de nos converter um ao outro,
de maneira que retomemos o caminho para a unidade. O converter-se ao Senhor faz com que a vontade da Trindade e o seu jeito de fazer as coisas se tornem nossos padrões. Dessa forma, por exemplo, nosso perdão será real. Nossa paciência com o tempo de amadurecimento do outro será plena e nosso amor será incondicional. O converter-se um ao outro faz, tendo como exemplo a família, com que a paz com o cônjuge se torne prioritária, se torne o juiz de todas as nossas decisões, de modo que não ousemos dizer ou fazer qualquer coisa que macule o relacionamento. O resultado de tal conversão é o restabelecimento de um estado de mútuo respeito. É por aqui que tudo começa. É isso que ensina a nossa fé. Muito grato. Dê o seu joinha, toque no sino para receber as notificações. E se você ainda não está inscrita ou inscrito, faça isso. Tudo isso que está aqui é para a nossa edificação. Deus nos abençoe.